Do VidaCast, eu sou o Dilson Gomes e eu estou muito bem acompanhado aqui hoje com a minha digníssima esposa e linda. Linda, gostei. Mônica Schmidt. É uma alegria poder receber você aonde você estiver e no momento em que você estiver. Lembrando, né, que esse conteúdo aqui, né, você consegue acessar ele no canal do YouTube do Dilson Gomes e também no canal do YouTube da Rede Osana. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho para poder receber as notificações. Tem muito conteúdo bacana que a gente está preparando, Verdade. né, para poder edificar, ajudar o seu coração, tá, gente? Então tá, mas é o seguinte, Mônica. Quem nós estamos recebendo aqui hoje? Quem é o nosso convidado? Gente, uma pessoa muito especial. Samuel Quintana. Cadê? Samuel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E pode deixar tua saudação aí pro pessoal. Amém. Prazerzão, Dilson, Mônica, estar com vocês aqui hoje. Sinto privilegiado pelo convite, pela oportunidade. Espero que essa conversa possa edificar muitas vidas, muitas pessoas sejam alcançadas através de tudo aquilo que nós vamos conversar aqui hoje. Maravilha. Samuel, o tema que move o VidaCast, eu diria assim, a visão que move o VidaCast é conhecendo histórias e fazendo histórias conhecidas. E foi muito legal que a gente abriu uma caixa de pergunta lá no meu Instagram, pedindo para o pessoal que indicassem histórias inspiradoras, trajetórias inspiradoras. E foi muito bacana que o pessoal colocou teu nome lá, né? É claro que a gente já tinha esse sentimento, né? Que a gente desfruta de uma amizade, mas o pessoal também, né? É muito, eu diria assim, é muito edificado com a sua história, com tudo que você passou. E hoje quem olha para o Samuel, né? Vê você, né, organizando trabalhos missionários lá no continente africano, vê você em algumas igrejas, em alguns eventos. Muita gente não sabe, né, eu diria assim, um período muito específico da sua vida, né? E nós, eu e Mônica, estamos aqui para poder conhecer a sua história e também fazer a sua história conhecida. Então a gente está aqui com o coração aberto, né, pronto para poder talvez perceber alguns detalhes que talvez até pessoas que já conheçam assim um pedaço da sua história, eles saibam, mas talvez não com toda, eu diria assim, com algumas informações que às vezes assim num evento a gente não consegue falar, né? Mas a gente está aqui para te ouvir. Obrigado, Dilson. Obrigado, Mônica. Eu entendo que a vida ela é feita de fases. E existem algumas fases que a gente passa que a gente nunca imaginou que passaria. Aquela famosa frase que acontece na vida de todo mundo e não acontece na nossa. A gente nunca espera que aconteça na nossa vida, né? Ano de 2017, eu estava ministrando numa extensão do Congresso dos Gideões e eu vi que eu preguei com muita dificuldade. Muita dificuldade. E aí eu estava muito afônico, me senti muito fraco, senti que o meu corpo estava pedindo uma trégua. Voltei para casa, cheguei para minha mãe e disse: tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada porque eu não tô me sentindo com aquele vigor, com aquela força. Eu até cheguei a pensar que isso era devido à correria e agenda em cima de agenda e viagens, porque eu estava vivendo um tempo eu viajava todo final de semana, eu estava sempre na estrada. E aí eu disse: eu vou cancelar minha agenda dos próximos 15 dias. Fiz isso, cancelei a minha agenda e vou dar uma pausa para mim me recuperar. Só que a primeira coisa que eu notei é que eu estava ficando sem voz. E aí eu comecei a me preocupar. Quando eu percebi que mesmo tendo cancelado a agenda dos 15 dias, a minha voz não voltava, pelo contrário, cada dia eu estava mais sem voz. Eu resolvi ir no médico. Eu cheguei no médico e disse: olha, eu quero fazer alguns exames, uma bateria de exames, um check-up, porque eu tô perdendo a minha voz, eu tô me sentindo ruim, eu tô me sentindo fraco. E aí eu comecei a ter outros sintomas. E aí nesse dia que eu procurei o médico, eu tinha tomado banho, e no banho eu detectei que eu estava com alguns carocinhos debaixo do braço, no pescoço e na virilha. Eu disse: tem alguma coisa errada. E aí fui no médico, fiz uma bateria de exames, uma série de exames.
a primeira suspeita da médica era que eu estava com câncer nas cordas vocais. E aí começou a investigar. E aí me chamou para fazer mais alguns exames, fiz alguns outros exames. Nisso eu estava em Curitiba pregando no evento e o médico me ligou do hospital, em Caxias. Nesse período eu morava em Caxias do Sul ainda. O médico me ligou e disse assim, olha, eu preciso que tu venha no hospital urgente amanhã para a gente refazer alguns daqueles exames. Eu disse, olha, doutor, eu estou em Curitiba e amanhã tenho um evento em São Paulo para ministrar, eu não consigo estar aí amanhã. Ele disse, não, tu não está entendendo, eu preciso que você venha com urgência. Eu disse, então faz o seguinte, se é tão urgente assim, tem uma médica amiga minha, a doutora Natália, no interior de São Paulo, eu ligo para ela, peço para ela me encaminhar, né, porque eu sei que ela era responsável por uma área do hospital lá, e tento fazer esse exame lá, pode ser? Ok. Cheguei em São Paulo, liguei para a doutora Natália, minha amiga, falei com ela, disse, ó, preciso refazer alguns exames e tal, você consegue me auxiliar aí, me dar uma requisição, me encaminhar para algum especialista amigo teu, enfim, eu não sei qual é os exames que eu preciso fazer, mas eu preciso fazer. E ela disse assim, não, faz o seguinte, me dá o número do médico, eu vou ligar para ele, vou conversar com ele e vou ver como é que a gente pode resolver isso. Ela ligou para o médico no hospital universitário em Caxias, falou com ele, ele passou o resultado dos exames e falou quais os exames que ele precisava que eu refizesse. Aí ela disse, ó, já estou aqui com o resultado dos teus exames e vou fazer os outros exames contigo, vou te acompanhar. O feio me buscou, me levou, fez ali os exames que precisavam ser feitos e veio com o diagnóstico. Eu nunca imaginei que eu receberia o diagnóstico que eu recebi. Eu nunca imaginei que eu sentaria na frente de um médico para conversar sobre o assunto que a gente estava conversando. Que idade você tinha, Samuel? Isso foi em 2017, faz 5 para 6 anos atrás, eu tinha 25 anos. Nossa, muito jovem. 25 anos, 2017. E ela disse assim para mim, eu sou tua amiga, eu te conheço, eu sei da fé que tu tem, mas eu não posso omitir nada. Eu disse, por favor, me fala tudo, não me omita nada. E ela disse assim, infelizmente tu tá com câncer no sangue. Tu tá com câncer no sangue. Então eu disse, mas espera lá. A médica me disse que o que ela suspeitava que eu tinha era um câncer nas cordas vocais. Eu estava me preparando para isso. Só que ela disse, não, é mais grave do que isso. É um câncer no sangue. E eu disse, então me fala. Tudo que a senhora precisa me falar, tudo que eu preciso saber, me fala. E ela começou a me falar, me dar algumas recomendações e tal. Só que a ficha não caía. Não caía. Meio anestesiado, assim, naquele momento, sim. Tava. Pra mim era... Porque eu não estava preparado para receber a notícia que ela estava me dando. Né? E aí tinha até um pastor Paulo, um grande amigo meu do estado de São Paulo, estava comigo nesse dia. E ela levantou de onde ela estava, veio sentar ao meu lado, na cadeira do meu lado, e me deu um abraço. Quando ela me deu um abraço, a ficha caiu. Aí eu desabei. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu fiquei num estado de choque tão grande que eu comecei a gritar. Mas eu gritava desesperadamente. Eu gritei tanto que o pastor que estava me acompanhando ouviu os meus gritos. E ele entrou para ver por que eu estava dando aqueles berros. Ele entrou, sentou, ela conversou com ele, e aí ele veio, me deu um abraço, disse, não, vai dar tudo certo, Deus está contigo, isso vai passar. E ali ela disse assim para mim, eu já liguei para um especialista amigo meu, e amanhã cedo, 7 horas da manhã, ele vai te atender no consultório dele, isso em São Paulo. Então, no outro dia de manhã, eu já fui por especialista, que ela mesma me encaminhou. Deus foi tão bom, que eu iniciei meu tratamento tudo de forma privada e sem ter custo nenhum, sem pagar um centavo. Pela comunhão que tu tinha com ela. Olha isso. Eu conheci a doutora Natália porque eu tinha orado por ela um tempo atrás, que ela estava passando uma fase difícil da vida dela. E tinha alguém da família dela em um culto que eu estava pregando em São Paulo. E aí pediram que eu orasse por ela. E como eu estava lá, me ligaram, pediam se eu podia atender ela, eu atendi ela, orei por ela e fiz uma amizade com ela. Então ela já me encaminhou para o especialista no outro dia pela manhã, já comecei o meu tratamento, já comecei a fazer mais alguns exames, né?
E ali mesmo já comecei a tratar. Então o meu primeiro tratamento foi em São Paulo. A primeira etapa do tratamento eu fiz lá em São Paulo, né? E aí só depois dessa primeira etapa é que eu voltei para Caxias e fui dar continuidade no meu tratamento em Caxias com a doutora Andréia, que hoje é uma excelente médica também aqui no estado. Samuel, assim, e como é que foi para ti, por exemplo, assim, porque a notícia mais pesada, né, tu tava longe da família, né, a sua família tava morando em Caxias, pelo que eu consegui entender, assim, né, Uhum. e tu sozinho lá com amigos, né, gente que tu conhecia. E como é que foi, assim, por exemplo, tu entrou em estado de choque, né, e como é que foi assim, os teus primeiros, não vou dizer os primeiros passos, mas como é que a coisa começou a se acalmar, assim? Não foi de um dia pro outro. Ela te deu notícia, no outro dia tu já começou o tratamento. Comecei o tratamento Então, no outro dia. teve algumas horas ali para conseguir administrar essa informação, que eu imagino que esse momento deve ser o mais delicado, velho. Eu fiquei 5 dias sem comer, sem dormir, na casa do pastor Paulo, esse amigo meu, estava na casa dele. Então, durante 5 dias eu não comi, eu não dormi, eu não conseguia porque até eu receber o diagnóstico, né, eu tinha fé. Mas a hora que o diagnóstico veio, parece assim que a minha fé foi totalmente sugada de dentro de mim. Parece que eu desaprendi a depender de Deus, acreditar em Deus. Foi um choque muito grande, muito grande. E é nessas horas que a gente descobre. Fragilidade, não. A fragilidade que a gente tem. O quão a nossa vida ela é frágil. Aí eu lembrei do texto bíblico que diz: quem é o homem que pode acrescentar um dia, ou 1 minuto, 1 segundo na sua vida, na sua história? Durante esses 5 dias, para mim, foi terrível. E o primeiro dia foi o pior de todos. Por quê? Porque a minha mãe, ela me mandava mensagem, e ela me ligava no WhatsApp de 1 em 1 hora. Como é que tu tá? Como é que tu tá se sentindo? Tu tá bem? Porque ela nem queria que eu tivesse viajado para Curitiba para começar. Tá? Que já tinha essa desconfiança do Jatinho. que tu teria um câncer Exato. Mas ela não tinha ideia da complexidade que era. Não, ela não acreditava que eu ia ter alguma coisa. Sim. Né? Ninguém acreditava. No entanto, que isso foi uma coisa que ficou entre a família, né? Entre nós, porque não vai dar em nada. Eu pensei, não vai dar em nada. Então, quando eu tive o diagnóstico, foi próximo ao meio-dia, o meu pior medo era: como é que eu vou dar notícia para minha mãe? Era só eu e ela. Como é que eu vou dar notícia para minha mãe? Era o maior medo que eu tinha, a reação que a minha mãe vai ter, né? E eu longe. E aí eu deitei na cama, chorei muito, muito. Disse: não, mas eu preciso contar. E aí, final do dia, eu liguei para ela. E disse: ó, eu fiz os exames aqui, peguei o resultado. E infelizmente eu tô com câncer. A minha mãe desabou do outro lado. Meu Deus. Ela disse: não, eu vou pegar um avião amanhã, tá? Amanhã eu vou dar um jeito, comprar uma passagem aérea, vou parcelar, não sei, mas eu vou dar um jeito. E eu vou para ir, para ficar contigo. Eu disse: não precisa vir. Né? Eu tô bem assistido aqui, né? Eu tô com pessoas aqui que conheço, né? Eu já estava, de fato, no meio de pessoas que eu tinha uma amizade de quase 8 anos, né? E estavam provendo os cuidados imediatos que tu precisa. Exato. Foram assim, ó, essenciais na minha vida nesse início. E aí eu disse: não precisa vir. Só que aí mobilizou toda a minha família. Nesse período meu pai morava lá no Piauí. Nossa. Né? Meu pai largou tudo no Piauí, veio embora para Caxias. Nesses primeiros 5 dias que eu não dormi e não comi, eu só chorava. E nada tirava da minha cabeça a sensação de que eu estava morrendo. Eu vou morrer. Imagina tu receber um diagnóstico de câncer com 25 anos de idade, cheio de planos, cheio de projetos, e de repente a médica chega e diz pra ti que tu tá com uma doença, tá num estágio já avançado, né? Porque eu já descobri tarde, né? Não tem outra maneira de reagir a isso. Eu, pelo menos, não consegui reagir de outra maneira. Sim. 5 dias sofrendo. 5 dias. No 5º dia,
no quinto dia, quando eu já não aguentava mais, porque eu já não estava comendo, já não estava dormindo, eu sentei na cama e foi como se abrisse o céu dentro daquele quarto que eu estava. Eu sentei na cama e disse para mim mesmo: Samuel, quem tu é? Quem é o Deus que tu serve? Aonde estão as promessas que Deus te fez? Eu comecei a pregar para mim mesmo. E aí eu lembrei do Salmo 42, quando os filhos de Corá estão dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás inquieta dentro de mim? E eu comecei a entender que tem momentos que a nossa alma ela prega para nós. Sim. Só que às vezes o conteúdo da ministração, daquilo que a alma está pregando para nós, é o que está nos colocando lá embaixo. E nesses 5 dias a minha alma começou a pregar para mim. Só que aquilo que a minha alma falava para mim era que não ia dar certo. É que eu não ia superar aquela fase ruim. Nesse momento eu sentei na cama e disse: não, pera lá. Eu preciso pregar para minha alma. Eu preciso pregar para minha alma. E eu comecei a pregar para minha alma. Por que estás abatido a minha alma dentro de mim? Hoje não é você que vai pregar para mim. Hoje sou eu quem vou pregar para você. Espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Olha, E naquele dia eu aprendi que eu preciso ser o pregador que a minha alma precisa ouvir. Existem fases que a gente precisa ter autoridade sobre a nossa própria alma, sobre nós mesmos. Sim. Eu disse: não, tem tanta coisa que eu ainda não vivi, Deus falou, então não vou morrer. Essa doença não vai acabar comigo, não vai me matar. Eu imagino o quão difícil, assim, deva ter sido, porque hoje o pouco que a gente observa, né, tu é muito produtivo, né, uma hora tá aqui, uma hora tá lá na África, outra hora tá... Eu te vejo sempre muito acelerado, né, sempre fazendo alguma coisa. Então eu acho que um diagnóstico desse, eu imagino assim, o peso que deve ter sido pra ti, né, claro que a gente não consegue dimensionar, é claro, né, mas a complexidade que é tudo isso, e eu acho que é isso que começa a fazer com que a gente vá se retraindo, né? E o remédio foi esse, pregar para a própria alma. Pregar para a própria alma. Eu fui o pregador que a minha alma precisava ouvir naquele dia. E aí, nesse dia eu levantei da cama, dei um salto daquela cama, e eu disse assim, eu fiz uma oração, e Deus ouviu a minha oração. Eu disse assim: Deus, eu vou passar por essa fase, eu creio que eu vou passar. Só que uma coisa eu não quero. Eu não quero ficar debilitado em cima de uma cama. Eu não quero ficar preso a uma cama. Eu não quero ter aparência de doente, porque eu não quero que ninguém tenha dó e pena de mim. Não quero, porque eu prego a um Deus grande, um Deus extraordinário, um Deus que faz o incrível, um Deus que aproxima o que está distante, que traz a existência que não existe. Então, eu não quero pregar com uma aparência de doente. Por que eu não quero ficar preso a uma cama? Porque eu não posso parar de pregar. Se eu parar de pregar, eu morro. Se eu parar de pregar, eu sei que essa doença vai me matar. Então eu não quero parar de pregar. Se tiver que pregar sentado, eu prego. Se tiver que pregar deitado, eu prego. Mas eu não quero ficar preso a uma cama, porque eu não quero parar de pregar. Pregar me faz viver. Tá? Então eu não quero. E Deus ouviu a minha oração. Eu nunca cancelei uma agenda Por conta disso. Preguei com dores extremas. Preguei com muito cansaço. Dias que eu não consegui comer nada. E fui pregar. Então assim, vi Deus fazer muita coisa, vi Deus se manifestar de forma extraordinária, só que o diagnóstico do médico não me parou. Ainda sobre essa questão do diagnóstico, quando tu recebeu a notícia, porque existem algumas doenças, por exemplo, que o médico dá, no princípio tu vai ter aí uns 6 meses de vida que tu vai resistir. Houve assim alguma orientação nesse aspecto? Sim, ela me disse assim, a doutora Natália me disse assim. Porque geralmente ele assim, o câncer tem um roteiro, né? Não sei se é roteiro, mas ele tem um caminho que a ciência mais ou menos sabe, vai evoluir para isso, pode acontecer isso, você vai tentar tratar aqui e tal. Eu não sei se foi criado assim, alguma projeção nesse aspecto. Sim, o que a doutora Natália ela me disse foi isso: faz tudo aquilo que tu tem vontade de fazer.
Viaja para os lugares que tu quer viajar. Faz tudo que você tem vontade de fazer. Porque o câncer, ele é uma doença que tu não consegue mensurar até onde ele vai te levar. Entendi. Né? Pode durar um dia, como tu pode durar um ano. Né? Mas assim, eu vou te dizer que no estágio que tá a doença, vamos colocar um ano. Nossa. Ela deu, mano. Ela me deu um ano. Ela me deu um ano. Então, que quando o pastor entra, 6, então. quando o pastor vem e me abraça, né? Sim. Eu falo pra ele exatamente isso. Só tem um Exatamente ano. isso. Só tem um ano. Um ano. E aí ele pergunta pra ela: é sério isso? Tá tão sério assim? Ela disse: infelizmente. Infelizmente. E aí ele abraçado em mim, ele diz: pra Deus um ano pra Deus é como 1000 anos. Glória a Deus. Meu Deus. Então, já se passaram 6 anos. Sim. Tá completando 6 anos agora, 2023 completa 6 anos. 6 anos. E tô aqui, com todo o vigor. Glória a maravilha. Deus. Não para. Aleluia. E de lá pra cá, o meu objetivo e o meu propósito de vida é: eu preciso salvar mais um. Oh, meu Deus. Que maravilha. Ainda sobre esse período difícil, né, que foi esses primeiros dias, surgiu por acaso, né, no meio, porque a gente fica olhando, pensando, só tenho mais um ano, então, pô, tal plano não vou ter como colocar em prática, tal sonho não. Surgiu assim algum desejo, por exemplo, de antecipar essa partida, tipo, vou terminar com a minha vida. Houve alguma tentativa, alguma coisa assim? Sei lá, se cortar, tentar alguma coisa, porque eu já tentei suicídio. Uhum. Então, não sei se surgiu assim, talvez não a prática, mas o pensamento, ou tu maquinou alguma coisa nesse período, porque eu imagino que o período mais complexo foi esse, logo pós-diagnóstico, né? Sim. Quando eu retornei para casa, e fui dar continuidade ao meu tratamento em casa, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, que é uma coisa que eu não abri. Até porque assim, ó, existe uma romantização em torno de quem tá doente. Né? A gente não pode ser forte. Tu não pode ser forte, tu não pode demonstrar força. Né? Infelizmente, para algumas pessoas, tu tem que demonstrar fraqueza. Tu tem que, ou melhor dizendo, tu precisa chegar a um certo estágio, a ter uma certa aparência, uma certa debilidade para as pessoas olhar para ti, tá entendendo? E se aproximar de você por causa daquilo ali. Tem uma caridade forçada. alguma coisa assim. Exatamente. E eu nunca gostei disso. É. Nunca gostei que ninguém se aproximasse de mim, tá? Por pena, por dó, porque me visse numa situação debilitada, numa situação frágil. Não. Então, quando eu comecei o tratamento, eu me desliguei de muita gente. Eu Sim. fiquei só em casa. Fiquei em casa. Ia, comprei minha agenda e voltava para casa. Só que teve um período que eu fiquei 17 dias trancado dentro do quarto, no escuro. Eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar com ninguém. A voz das pessoas me irritava. Se chegasse alguém na minha casa e eu ouvisse, já me irritava. Tá? Banho, eu não queria tomar banho, eu não queria comer. Eu literalmente fiquei preso em cima da cama durante o início do diagnóstico, no início do meu tratamento, né? Depois daqueles 5 dias. Sim. Né? Porque eu comecei a ter os sintomas piores do que antes. Tá. Entendi. Quando os sintomas começaram a aflorar, aí eu comecei a me prender àqueles sintomas. Né? Então, eu entrei num estágio de depressão. Que chegou um dia, e a minha mãe trabalhava, eu sozinho em casa. Chegou um dia que eu disse: se eu vou morrer, por que eu vou esperar a morte chegar? E eu orava, durante esse período eu pedia que Deus me preparasse e me recolhesse. Senhor, me prepara e me leva. Porque eu estou sofrendo por antecipação. Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que essa doença lá vai me matar. Então por que eu vou esperar? Por que eu vou sofrer todo esse período? E aí teve um dia que eu saí do quarto. Isso era mais ou menos 2 horas da tarde. Eu saí do quarto. Eu morava no quinto andar do prédio.
E eu cheguei até a janela do prédio, a janela da sala. E naquele dia eu decidi que eu ia pular. Que eu vou pular daqui. Eu vou acabar, porque eu vou morrer de qualquer jeito, né? Só que é tão terrível a dor, não era só a dor física que eu estava sentindo. A dor na alma, Era até maior, né? ela era muito maior, muito pior. Então, isso fez com que eu disse, não, eu vou acabar com isso agora. Eu vou dar um fim nisso, porque a minha fé, de novo, a minha fé, ela tinha ido embora. Ela tinha se desconectado de mim. E quando eu subi na janela e decidi que eu ia pular, eu ouvi um barulho no portão, porque daí da janela da sala dava direto no portão do meu prédio. E quando eu olhei pro portão, eu vi minha mãe entrando no portão. E quando eu vi minha mãe entrando no portão, eu não tive coragem de pular. Eu desci da janela, voltei pro quarto e fiquei esperando minha mãe entrar em casa. Só que minha mãe não entrou em casa. Minha mãe não entrou. Eu entendi. Eu não tive coragem de pular porque a minha mãe ia me ver despencar lá de cima. Meu Deus. E eu não queria causar esse sofrimento nela. Voltei pro quarto e ela não entrou em casa. Minha mãe estava trabalhando no centro da cidade. Mas eu vi a minha mãe entrando no portão e isso fez com que eu não pulasse. Ou uma visão ou um anjo transfigurado. Em algum momento, Samuel, tu te revoltou, né? Tu falou que a tua fé ficou estremecida. Mas assim, tu chegou a questionar, se revoltar. Poxa, como tu falou, né? Eu prego para tantas pessoas, eu prego sobre cura, eu prego sobre restauração. Pô, mas por que comigo? Né? Se eu tô dando frutos, né? Se a árvore que produz frutos, Deus não vai podar, né? Então, por que comigo? Tu chegou a se questionar? Eu nunca pedi para Deus me dizer o porquê que eu estava passando por aquilo, sabe? Nunca cheguei a dizer, por que isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Nunca questionei. Eu não entendi o porquê, mas eu nunca perguntei para Deus o porquê. Nunca perguntei. Mesmo tendo essas fases ruins, esses dias difíceis, esses dias turbulentos, eu nunca cheguei a me revoltar contra Deus. Porque eu sempre entendi que Deus ele é soberano. Sim. Sempre entendi isso. E ele, enquanto soberano, eu sei, né? Eu tinha essa certeza que, enquanto soberano, a qualquer momento ele podia vir e frustrar a expectativa da medicina, o diagnóstico do médico, e fazer um milagre. Mas eu também tinha consciência, se Deus não quer me curar, eu não tinha certeza se ele ia me curar ou não. Por isso que às vezes a minha fé, ela abalava. Porque eu não tinha essa certeza se ele ia me curar ou não ia. Entende? Então, tinha dias que eu estava lá em cima. Era uma montanha russa de sentimentos e emoções. Oscilava um momento. Oscilava muito. Tinha dias que eu estava lá em cima, tinha dias que eu estava lá embaixo. Só que nesses dias que eu estava com a fé lá em cima, eu parava e entendia, poxa vida, eu já tinha me formado como comissário de voo, eu já era aeronauta. Então eu já tinha estudado que turbulência não derruba avião. E isso era uma coisa que eu pensava muito, turbulência não derruba avião. E avião, ele nunca cai embaixo, ele sempre vai cair quando ele está voando, quando ele está no alto. Boa metáfora. Então eu comecei a entender, poxa, quando a minha fé estava lá em cima, eu pensava, tudo bem passar por turbulência quando você está indo para um destino extraordinário, né? Mas tinha os momentos que a fé oscilava, que a fé diminuía. Eu não questionava, eu não perguntava para Deus o porquê, não me revoltava, nunca me revoltei contra Deus. Só não entendia o porquê, mas não perguntava para Deus o porquê. Não entendia, mas mesmo assim eu não perguntava porque eu não me achava digno de perguntar por que a vontade de Deus para mim estava sendo aquela. Eu sabia que algum propósito naquilo tinha, mesmo que eu não estivesse entendendo, mas eu sabia que um propósito tinha. Só que aí eu lembrava nesses momentos que 3 meses antes do diagnóstico eu estava pregando numa cidadezinha no interior de São Paulo chamada Pereiras. Uma cidade de, eu acho que 3.000 habitantes. E quando eu abri a Bíblia para começar a pregar, levantou uma senhorinha do meio da igreja e veio até a frente do púlpito e fez assim para mim. Baixa aqui que eu preciso falar no teu ouvido. E eu baixei e ela veio falando no meu ouvido. Um grande vento vai soprar contra a tua vida. Um grande vento. Só que Deus manda eu te dizer que durante esse vento muitas pessoas vão se afastar. Muitas pessoas vão desaparecer do teu redor. Só que Deus não vai te deixar sozinho nesse vento.
Tu não imagina o quão forte vai ser o vento. Só que Deus vai passar contigo em todos os momentos, porque Deus vai te preparar para um destino maior. Amém. No início eu não lembrava disso. No início eu não conseguia lembrar dessa profecia. Até que, depois de um tempo, eu lembrei disso. Trouxe a memória. Trouxe a memória. E quando trouxe a memória, eu disse, opa. Eu entendi disso, que promessas não combinam com cenários. Promessas não combinam com cenários. Se as promessas combinassem com cenários, a gente teria mais facilidade de passar por esses diagnósticos, por essas situações, por essas fases adversas. Só que como promessas não combinam com cenários, a gente tem dificuldade de acreditar. Sim. Dificuldade de acreditar. Parece que não dá pra encaixar, não. Não dá. Uhum. Chegou a te perguntar, por exemplo, desculpa, Wilson, como foi descoberto num estágio muito avançado, né? Depois tu não começou a pensar, puxa, mas e aquela dor de cabeça que eu tinha? Ai, de repente aquela dor no pé, sabe? Tu não começou a pensar que tinha alguns sintomas antes ou realmente não tinha nada antes da perca da voz? Tinha. Eu sentia já os sintomas antes. Só que eu nunca me atentei para isso. Nunca me atentei. O que eu pensava? Como eu estava sempre na estrada, sempre viajando, sempre correndo, é cansaço, é a minha rotina. Eu preciso dar uma descansada, mas eu não conseguia, porque era uma viagem atrás da outra, era uma agenda atrás da outra. Entende? Então, depois do diagnóstico, eu comecei a perceber, opa, Ligar um ponto no outro. o corpo já estava dando sinais há muito tempo, e eu não percebia. Porque eu comecei a emagrecer muito, perder muito peso antes disso, comecei a perder peso. Eu comecei eu não tinha mais apetite, eu não comia. No entanto que até hoje, eu faço, a minha refeição hoje é a janta e um café durante o dia. Eu não tenho hábito de almoçar. Hoje a minha refeição é a janta. Então, eu comecei a perder muito peso, eu comecei a perder cabelo, eu comecei a ter uma fadiga excessiva, mas eu nunca imaginei que poderia ser uma doença. Eu sempre liguei isso à minha rotina. Eu me preocupei o dia que eu estava pregando nessa extensão dos Gideões e Faltou voz. faltou voz. Sim, faltou voz. E de lá para cá, minha voz ela não voltou mais 100%. Não voltou mais. Samuel, depois dessa experiência de praticamente um livramento, né? Que Deus te permitiu. Para onde apontou o teu coração depois disso? Deus me guardou, eu estava a ponto de tirar minha própria vida. Qual é o próximo capítulo dessa história? Dilson, eu comecei a me permitir ser usado por Deus para algo maior. Sim. Porque até então, apesar de ter uma agenda cheia, apesar de viajar ao Brasil, apesar de viajar para fora do Brasil, eu não acreditava tanto em mim, no meu potencial, na minha capacidade, naquilo que Deus tinha confiado em mim. E depois disso eu comecei a acreditar mais naquilo que Deus tinha para minha vida, para minha história. Por isso que eu digo que hoje o que eu levo para minha vida eu preciso salvar mais um. Eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor me use para um povo que não te conhece. Me conduza, independente do lugar, independente da situação, independente da língua, independente da condição que esse povo vive, mas aonde tiver um povo que precisa te conhecer, me leva porque eu quero fazer o teu nome conhecido. Porque eu sei que o Senhor me poupou a minha vida para um propósito maior. Então, eu comecei a viver de uma forma mais livre aquilo que Deus tinha para minha vida, sem me cobrar tanto da forma que eu me cobrava em relação à minha capacidade, porque eu achava que eu era incapaz de muita coisa. Me chamavam para alguns eventos e eu dizia não, porque eu não estou ao nível desse evento, entende? E comecei a viver de uma forma mais intensa para o reino de Deus.
Comecei a me dedicar muito mais ao reino de Deus. E aí eu abri mão de algumas coisas que eu queria para minha vida, alguns sonhos pessoais que eu tinha, né? Para viver extremamente ou inteiramente numa plenitude para o propósito de Deus na minha vida. Então a gente pode pensar que junto com esse diagnóstico veio um significado de vida maior que até então tu não tinha percebido, Não tinha. né? Então parece que se abriu uma porta, poderia dizer assim, uma janela, sei lá. Descortinou, né? Descortinou algo que Deus já tinha projetado para minha vida, mas eu tinha dificuldade de acreditar naquilo. E a doença foi não vou dizer uma ferramenta, mas foi uma possibilidade, né? Sabe que quando o ministério da gente começa a crescer, quando o nome começa a ser reconhecido, né? Eu nunca fui uma pessoa que desejei ter fama, mas a gente faz e procura fazer com excelência para o reino de Deus e a gente espera um reconhecimento daquilo que a gente está fazendo. Isso não é errado, né? Só que eu acho que até então o que eu desejava era... Eu tinha essa visão de multidões, Sim. entende? E depois dessa fase, depois de tudo isso, eu comecei a perceber que não era mais multidões, era corações. Então eu disse, Senhor, eu não quero mais que o Senhor me use para multidões. Eu quero que o Senhor me use para corações. É isso que eu quero. E assim, a gente fica já... Isso mexe muito com a gente, né? De pensar que às vezes a maior ferramenta de cura pra gente é a gente encontrar o propósito para qual a gente foi chamado, né? E a impressão que eu tenho, assim, que tu em nenhum momento, assim, focou na questão, óbvio, fiz tal tratamento. Não, eu encontrei um outro lugar de viver, né? Exato. E isso é maravilhoso, né? Tenho certeza que isso vai auxiliar muita gente, né? Porque a tendência, né, pelo menos na maioria das pessoas que passam por um processo como esse, assim, é um certo desânimo, né? Natural, de dor, mas eu acho que a grande receita é essa, né? A gente conseguir encontrar um significado naquilo tudo. Exatamente. É maravilhoso. Exatamente. É maravilhoso. Isso apontou para um destino muito maior para mim, né? Eu podia ter pegado isso e ter feito disso uma bolha, né? Tô doente. Tô doente, ficar dentro disso, mergulhar nisso e dizer minha vida acabou, minha história acabou, e já vivi o que tinha que viver. É isso. Pelo contrário, eu disse não. Eu vou fazer muito mais do que eu já fazia. Eu vou me doar mais do que eu me doava. Eu lembro disso, que tinha dias que a minha mãe dizia pra mim, fica em casa, não vai. Tinha alguma viagem, não viaja, fala que tu não tá bem, liga, diz que não tá bem, porque ela olhava pra mim, mãe reconhece, né? E ela percebia que eu não tava bem. Aí viajar sozinho. Inclusive teve algumas viagens que eu fiz e ela foi comigo. Ela disse, não vou te deixar sozinho, eu vou ir contigo. Eu fui pregar num evento em São Paulo, ela disse, eu vou ir junto. Querido. Foi comigo. Então, assim, eu podia muito bem ter desistido da minha vida durante aquela fase. E não seria uma coisa vergonhosa. Seria até um cuidado. Em tese, né? Exato, porque assim, ó, Se resignar e dizer, agora eu vou só me tratar, vou me cuidar. Isso. Né? Poderia e não seria uma coisa assim, vexatória, eu diria assim, né? Mas tu resolveu fazer. Eu resolvi pensar diferente. Eu resolvi ir na contramão da lógica, né? Entanto que quando eu ia fazer as minhas consultas com a doutora Andréia em Caxias, ela dizia assim pra mim, como é que tá a tua rotina? O que tu tá fazendo? Né? Eu dizia pra ela, contar, tô viajando, tô pregando, tô indo, tô fazendo. Ela disse, tu não acha que tu tem que dar uma segurada? Eu disse pra ela, doutora, se eu parar, eu vou definhar. Se eu parar, essa doença vai acabar comigo. Eu não posso parar. Porque pregar, manifestar o reino de Deus na terra, ganhar almas, isso me dá força para mim vencer. O remédio faz efeito? Faz. Mas o que mais me ajuda é eu não parar.
é eu não desistir de fazer aquilo que eu faço. A gente teve um exemplo, acho que a Mônica vai lembrar, o tempo que nós estávamos na frente de uma liderança de igreja em Sapiranga, de uma querida irmã, a saudosa Salete. Ela às vezes ela vinha daquela sequência de medicamento e tal, de Porto Alegre, e ela voltava para casa, se alimentava, às vezes quando não conseguia se alimentar, e vinha para a igreja cuidar da porta. Sim, A gente lembra muito. sim. Isso várias vezes, né? E ela realmente só não continuou fazendo isso porque realmente Deus depois recolheu ela, né? Mas enquanto ela assim tinha possibilidades, ela estava lá, né? E era quase que assim, um renovo na igreja ver ela, né? Ver ela servindo, ver ela tirando oferta, ver ela. E ela não tinha a mesma função, por exemplo, de ministração, mas ela estava servindo, né? Estava lá cuidando, recebendo os irmãos. Então, até o último momento ali, ela. E eu imagino que a mesma percepção que tu tem de pregar era o que me deixava, que me sustentava. Eu acho que para ela também o servir ali era um momento assim de refrigério, de renovo. Mas em tudo isso tem uma heroína aí, né? Tem. Tem uma heroína. Alguém que eu devo tudo. Tem. Se não fosse a minha mãe, se não fosse ela, eu acho que, sabe muito bem, né? Quanto a tua mãe foi necessário Sim. na mudança da tua vida, né? Nessa transição mortal. Então, assim, a minha mãe foi quem me sustentou depois de Deus. Foi quem me sustentou. Eu lembro, assim, que por diversas vezes, ou por um longo período, todas as noites, às vezes eu não estava dormindo porque eu estava com dores, aí eu não dormia. Mas ela, toda madrugada, ela entrava no quarto. E ela ia lá e colocava a mão em mim. Toda madrugada. Ela colocava a mão em mim para ver se eu estava bem, se eu estava vivo. E às vezes ela chegava de madrugada, colocava a mão sobre mim e orava bem baixinho, sussurrando. Para não te atrapalhar. Ela não queria demonstrar o quanto ela estava sofrendo com aquilo, porque ela queria me passar força. Queria me passar força. Então eu lembro muito disso, dela entrar no quarto, pé por pé, colocar a mão sobre mim e orar, sussurrando, dizendo: Deus, cura meu filho. Oh, meu Deus. Sabe? Então minha mãe, assim, foi primordial. Se tem uma heroína nessa história, é ela. É ela. Sabe? Foi quem lutou comigo, foi quem batalhou comigo, foi quem decidiu largar o emprego para cuidar de mim. Né? Eu disse: não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. No entanto, que quando eu decidi mudar de cidade, ela disse: eu vou contigo. É porque eu e minha mãe, né? Hoje meu pai, hoje ele mora em outra cidade e depois da separação deles a gente não ficou tão próximo, porque aí separou, mudou de casa, né? Enfim. Mas assim, foi ela quem me abraçou, quem me pegou no colo, quem segurou a minha mão e disse: vai dar certo, nós vamos vencer. Era ela quem sofria. Era ela quem sofria calada. Era ela quem chorava. E eu nunca demonstrei para ela fraqueza, né? Eu sempre cheguei para ela com uma palavra de coragem, mesmo sabendo que por dentro eu estava destruído. Por dentro eu estava desistindo já. Mas diante dela eu sempre demonstrava força, porque eu não queria ver ela sofrer. Quando eu recebi o diagnóstico, como eu falei no início, o meu maior medo era o sofrimento dela e não o meu. Sim. O meu maior medo era o sofrimento que ela ia ter, que se ia causar nela e não em mim. Que forte isso. E quando dá uma palavra para ela? Minha mãe. Depois a gente continua. Minha mãe, ela sabe que a gente se fala por áudio no WhatsApp todos os dias. Mesmo a gente estando todos os dias junto, né? Mas ela vai pro trabalho, ela chega no trabalho, ela me manda um áudio, todo dia. Se ela me mandar 20 áudios por dia no WhatsApp, os 20 áudios dela terminam: te amo. Os 20 áudios dela vai terminar:
Beijo, filho, te amo. Né? E a gente fala todos os dias quando eu tô viajando. Falar da minha mãe é muito fácil, porque quem conhece a minha mãe se apaixona por ela. Todo mundo diz, a tua mãe é um amor em pessoa, É muito querido. né? Bom, conheceu ela. Minha mãe é aquela pessoa que ela abraça o mundo se ela puder. Ela tira dela para servir aos outros e ela não mede as consequências que ela vai ter, né? Minha mãe, ela tem facilidade de acreditar em todo mundo. Então, se fosse para dizer uma palavra direcionada a ela, eu diria que o tanto que eu amo ela, ela sabe, porque eu demonstro o amor que eu tenho por ela todos os dias. Eu demonstro em palavras, eu demonstro em atitudes e ela sabe que eu faço da tripa o coração por ela, né? E ela foi a mulher que me ensinou a ser quem eu sou, foi quem me instruiu, foi quem me ajudou, foi quem acreditou em mim, quando muita gente não acreditava, ela que acreditou. Foi a pessoa que deu a vida dela por mim, porque eu via ela orar. Eu via ela orar e ela dizia, Deus, toca em mim, mas não toca mais nele. Tira dele e põe em mim. Eu sofro, porque ele tem só 25 anos, né? Eu já vivi um pouquinho mais, então eu sofro, mas não deixa ele sofrer, né? Então, mãe, eu quero dizer que a senhora é tudo aquilo de mais especial que Deus poderia me dar. É pela senhora que eu levanto de manhã, é pela senhora que eu tenho forças para prosseguir, foi pela senhora que eu lutei, foi pela senhora que durante todo esse tempo de tratamento eu não desisti. A sua força, o seu carinho, o seu abraço, a sua presença foi que me ajudou e me ajudou muito a não desistir de lutar, não desistir na minha vida. Então, muito obrigado por ser tudo aquilo que a senhora é. Oh, meu Deus. Difícil, né? Difícil. Não, minha pergunta agora, pô, totalmente irrelevante, né? É difícil. Que lindo isso, né? E na verdade, sendo mãe, olha só, né? Ela não estava batalhando só por, assim, né? Vocês são um, né? O laço materno, né? E hoje eu entendo isso, né? Quando eu olho para os meus filhos, eu penso assim, meu Deus do céu, o Isaac e o Gabriel vão me amar como eu amo a minha mãe, né? Que já partiu, mas o amor não morre. Que lindo isso. Mas assim, claro, a gente tá falando de fé, mas assim, uma questão mais prática, assim, até pra gente ir pro final. É claro que a gente sabe que o câncer não é necessariamente por questão de alimentação, por questão comportamental. É uma série de fatores que não se desvenda assim por total. Mas mudou alguma coisa na tua rotina? Claro, a intensidade de pregar, ok, dessa parte. Mas assim, a alimentação, algum cuidado que tu tá tendo, enfim, tem alguma coisa? Sim, porque além de fazer um acompanhamento com a minha médica especialista, a doutora Andréia, tinha mais alguns médicos, né? Então passava pela psicóloga, pela nutricionista, então tinha um acompanhamento com uma equipe de médicos. Mudou, a alimentação mudou, né? Tem muitas coisas que eu não podia mais comer, não fui proibido de comer. Até o dia que eu fui na nutricionista, ela desenhou um prato numa folha A4, e aí ela foi escrevendo, né? O que eu poderia, o que eu não poderia comer. Eu disse, nossa, doutora, então Tomar. é melhor dizer aquilo que eu posso, porque, Sim. né? Então, mudou a minha alimentação. Hoje, como eu disse... Hoje, assim, tu preserva esses cuidados? Não, nada a É ver. difícil. Não com a mesma disciplina. Não com a mesma disciplina de antes. Até porque nessa rotina de viagens, Sim. é difícil. É. É difícil tu manter aquela dieta que o médico te deu, né? É muito, muito difícil. E como durante o tratamento, eu acabei perdendo o apetite, não tinha fome, hoje é como eu disse, a minha refeição hoje é um café durante o dia e a janta, né? Mas eu cuido, eu costumo cuidar aquilo que eu como, mesmo sendo muito reduzida a minha alimentação, eu costumo cuidar muito aquilo que eu como, entende? Hoje eu faço caminhadas, saio para caminhar, porque isso é importante. Acho que mesmo quem não tem nenhum diagnóstico deveria ter esses hábitos, né? Mas mudou sim os hábitos. Tá. E a questão do como a gente está chegando já pro final,
Como foi o tratamento, assim? Eu sei que não tem como dizer etapa por etapa e tal, mas enfim, o desfecho dessa questão da doença, como é que tu tá hoje, né? Como é que tá de saúde hoje? Uma outra coisa, assim, que eu tenho uma certa curiosidade em saber, né, de como tu está encarando, é que, por exemplo, né, nós enfrentamos uma dificuldade de saúde com o nosso filho. E hoje ele está super bem, já superou. Só que às vezes, quando vem algo parecido, a gente parece que já resgata assim, não vai acontecer de novo, e vai ter dificuldade de novo. É como se fosse uma memória, assim, não sei explicar bem especificamente, mas não tem aquela coisa, passar que voltou. Sabe, Sim, não te vou dizer entendo. medo, mas essa preocupação, assim, não surge às vezes assim, pra você enquanto você tá, sei lá, Eu acho que é normal isso, né? Acho que é normal a gente alguma dor assim tem que um tu sinta, sentimento, opa, será? um sintoma parecido, né? Já resgata a tua memória lá do início. Será que de novo? Será que vai acontecer de novo? Né? A gente acaba resgatando isso. Hoje, eu vou ao médico uma vez no ano, né? Eu faço um acompanhamento uma vez no ano. Eu faço exame. Eu comecei a fazer exame de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 e de 1 em 1, né? Ano passado eu fiz o meu último exame, né? Tava tudo bem, não Glória tinha mais a nada, Deus, graças a não tinha mais nada. Tinha sumido 100%, Deus. 100%. E fiz os exames agora no ano passado e agora eu refaço, porque eu preciso de um acompanhamento ainda, né? Sim. Então, refaço o exame agora novamente, mas assim, graças a Deus tá. E aí uma coisa que eu acho bem interessante pontuar é que quando eu decidi mudar de Caxias para Novo Hamburgo, vir embora, eu procurei a minha médica e eu falei, doutora Andréia, essa é a última consulta com a senhora. Ela disse, por quê? Eu disse, porque eu tô indo embora para Novo Hamburgo e eu vou continuar o tratamento lá, porque eu ainda estava em tratamento, vou continuar o tratamento lá. Ela disse para mim, mas Novo Hamburgo é tão pertinho de Caxias, né? Dá 1h30 de viagem, é tão pertinho. Tu não consegue ficar tratando aqui? Tá indo para lá, não vai ficar ninguém da família que disse, não, vai ficar irmãs, sobrinhos, né? Vai ficar aqui, minha casa vai ficar aqui. E se eu te pedir para ti continuar o tratamento aqui comigo, tu não vai precisar vir aqui todo mês. Eu disse, mas não tem lógica, né? Eu morar lá e vir tratar aqui. Ela disse, não. Se eu puder pedir para ti ficar, eu gostaria de pedir. E vou te dizer por quê. Porque eu sempre enxerguei tudo pelo olhar da medicina, olhar da ciência. E tem coisas que a ciência, ela não nos deixa enxergar. Ela dizendo para mim. Tem a sua limitação. Tem a sua limitação. E até te conhecer, eu não tinha uma fé em Deus. Não tinha. Só que cada vez que tu entra por essa porta para consultar comigo, eu olho para ti e sabendo do teu diagnóstico e te vendo bem, eu sei que por trás tem que ter uma força muito maior. Muito maior. E cada vez que tu entra aqui, tu me faz acreditar um pouquinho mais em Deus. Deus, Então continua tratando comigo. querido. Não teve como eu dizer não. Imagina. É uma. Isso. E eu continuei indo a Caxias e tratando com a doutora Andréia Que benção. durante todo esse período. Um abração pra doutora André. Abraço a doutora Andréia. Vou mandar depois o link para ela assistir isso. Deus abençoe, doutora. Que história maravilhosa. lindo. Nós, Sim. eu conhecia assim um pedaço, mas a gente não conhecia todas essas informações, né? Como tu reagiu, como foi, quais foram as pessoas que Deus colocou próximas de ti e tudo mais, né? Esse heroísmo da tua mãe, né? Foi algo muito bacana. Mas sabe disso aqui? Desculpa te interromper. Claro, esse espaço aqui é nosso. Durante esse período, Deus me conectou a algumas pessoas que foram pessoas também que me ajudaram muito. Inclusive, são essas pessoas que eu escolhi, né, algumas delas, para fazer parte do momento tão lindo da minha vida que vai ser meu casamento.
Ó, manda um beijo. É. Pode deixar, manda um. Beijo pra Stephanie, te amo. É linda demais. E então, o pessoal de São Paulo estão vindo pro meu casamento aqui. Eu virei, né? Serão padrinhos do meu casamento. Tô dando um spoiler aqui agora, porque eles nem sabem ainda que eu não mandei o convite. E então, isso me deu amigos, sabe? Isso me conectou a pessoas que me ajudaram também muito, muito, muito nessa fase, nesse período. E Provérbios 17 é a coisa mais autoexplicativa, né? É no momento de angústia que a gente conhece os nossos verdadeiros amigos, né? Exatamente. Pessoas que se aproximam da gente quando a gente não tem nada para oferecer. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Mas a gente sempre tem um momento aqui, embora a gente já tenha até tido um momento muito especial aqui de mandar um recado, mas a gente sabe que essa batalha, né, com doenças físicas complexas, difíceis, ela é uma batalha de muita gente, né? Tem muita gente que está batalhando com isso, né? Então eu queria, Samuel, que tu, né, mandasse um recado, né, para essas pessoas. Talvez alguém que vai assistir esse podcast, que talvez está com um diagnóstico na mão, porque é complicado, não é uma coisa muito fácil, né? Nem todos conseguem fazer essa, a Mônica chama de volta, né? Essa resiliência, nem todos conseguem fazer esse caminho, mas talvez, né, assistindo um pouco do que compartilhou aqui, isso aqui possa ser um pedaço de esperança, né? Também. Então eu queria que tu mandasse agora, né, um recado, né, para pessoas que estão passando por esse vale, né? Esse vale que é um vale difícil, mas são coisas que a gente não escolhe, né? Mas está aí, né? Amém. E aqui, até tu pode olhar nessa câmera de cima aqui, vai ficar legal. Amém. Dilson, todo próximo nível da sua vida vai exigir uma melhor versão sua. Então, eu superei, eu venci, porque eu entendi que eu não sou a fase ruim que eu estou passando. Eu entendi que eu não era a fase ruim que eu estava passando. Toda fase ruim, ela tem um propósito, mesmo que a gente não entenda e não compreenda. E Deus, ele não te chama pela tua fase ruim. Deus, ele te chama pelo propósito que ele te deu e pela história que ele te deu. Então, não desista de acreditar naquele que pode fazer muito além do que a tua fé pode mensurar. Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, os cenários sejam cenários de sofrimento, de dores, ainda que o diagnóstico do médico seja o pior possível, há um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Você vai vencer essa fase ruim assim como eu venci. Você vai superar essa fase ruim assim como eu superei. Vai ter momentos que você vai querer desistir, vai querer sumir. Vai ter momentos que você pode até pedir a morte, porque só quem passa por isso sabe o quanto dói, não só fisicamente, mas as dores na alma. Mas não desista. Não desista, porque você é muito maior do que essa fase ruim, do que essa fase difícil. Toda fase difícil tem o poder de calibrar o seu coração para viver o extraordinário de Deus. Então acredite, faça a sua parte e tenha certeza que Deus é poderoso e soberano para frustrar todas as expectativas desfavoráveis em relação ao seu diagnóstico, em relação àquilo que você está passando. Que Deus abençoe você e que essa palavra sirva para edificar você, aumentar a sua fé e te conectar ainda mais àquele que tem poder para te curar de qualquer que seja o teu diagnóstico. Maravilha, maravilha. Lindo demais. Mônica, deixa a sua saudação final. Muito obrigada. Depois dessas histórias a gente fica assim, avivado, né? Enfim, a nossa fé cresce. Obrigada, Samuel, porque é algo tão assim importante na tua vida e às vezes delicado de se falar, como, né, você falou ali, algumas partes que era reservada à família. Obrigada por compartilhar isso, né? Porque é bom que a gente tem outras pessoas que vão se identificar com algumas coisas e obrigada de coração. Obrigada. Deixando também um abraço aqui ao nosso querido Silvano aqui da Rede Osana, o Matheus, que está cuidando de toda a parte técnica, né? Todo o pessoal aqui tá aqui, é sempre uma benção aqui, o dia inteiro é um compartilhar de histórias, é
é um lugar realmente escolhido por Deus aí para a gente dividir um pouco de vida. Então, lembrando você consegue encontrar o Samuel Quintana lá nas redes sociais, acompanha ele, siga ele, tem um trabalho maravilhoso que ele desenvolve no orfanato lá na África. Em outro momento a gente vai falar sobre isso, quem sabe traga o pastor Paulo aqui também. Isso, um abraço, pastor Paulo Locatelli, a Maria. Isso, para a gente dividir um pouco das experiências e os desafios lá de tudo que vocês estão vivendo lá. Né? Mas um abraço a todos, gente. Muito obrigado. Né? Entre aí no canal, tem muito conteúdo bacana. Pega esses vídeos, divide com alguém, manda para alguém que está passando por um processo difícil. Né? Nós cremos no poder testemunhal daquilo que Jesus faz. Então, Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Sim. Paula.